Vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Quem são os cegos espirituais? Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. A Bíblia diz: cairão ambos no barranco. Isso não significa que os dois serão destruídos? Quem são os cegos a quem a Bíblia se refere? Por que Deus descreve aqueles que têm os olhos abertos e que podem ver como cegos? Cerca de 2000 anos atrás, Jesus deu muitos ensinamentos aos fariseus e aos mestres da lei, os que eram chamados líderes religiosos, que intensamente estudavam sobre Deus. No entanto, eles consideraram Jesus como um herege que ensinava algo falso e o rotularam de fundador da seita dos nazarenos e, no fim, até o crucificaram. Em outras palavras, eles não reconheceram Deus Criador que eles acreditavam e acabaram o crucificando. Por quê? Eles não reconheceram Deus? Porque eles eram cegos espirituais. Se eles tivessem olhos espirituais, eles teriam reconhecido Deus e o recebido sem falta. Eles o teriam adorado, dizendo: Como o Senhor, Santíssimo e Altíssimo Deus, pôde vir a esta terra, vestindo-se de um corpo humilde? Porém, já que eles não reconheceram quem Ele era, eles não hesitavam caluniá-lo, persegui-lo e se opor aos seus ensinamentos, até mesmo o pregando na cruz. Inclusive hoje, na época atual, o Espírito e a noiva vieram a esta terra para salvar a humanidade e eles estão habitando entre nós. Mesmo Deus, estando conosco, eles ainda são aqueles que não os reconhecem. Então, quem são eles? A Bíblia nos ensina que aqueles que não podem ver, mesmo tendo olhos, são cegos espirituais. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois, ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Mesmo vendo, eles não veem. Isso não significa que eles são cegos espirituais? Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Somos realmente abençoados por vivermos nesta época atual. Foi uma grande bênção reconhecer Jesus Cristo em sua primeira vinda. Então, na época atual, quão maior é a bênção dada a nós por sermos ensinados pelo Espírito e a noiva, já que Deus abriu os nossos olhos para que pudéssemos os reconhecer. Nós, a família de Sião, somos as pessoas mais abençoadas, sem dúvidas. A Bíblia nos ensinou a existência de Deus Pai e Deus Mãe e a verdade da nova aliança que deve ser proclamada. Mesmo que toda essa verdade esteja na Bíblia, as pessoas não veem o sábado, a Páscoa, a nova aliança, Cristo Ansanhon e Deus Mãe. Não está claro o motivo pelo qual essas pessoas são chamadas de cegas espirituais? Vamos ver o Salmo de número 132. Deus veio a esta terra para salvar a humanidade e Ele nos ensinou onde é a sua morada. Porém, há muitas pessoas infelizes que não podem encontrar Sião
mesmo que elas estudem os versículos da Bíblia. Verso 13. Pois o Senhor escolheu. Que lugar Deus escolheu? A Sião. Preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Embora Deus já tenha nos ensinado que Ele habita em Sião, muitas pessoas no mundo que estão procurando por Deus não conseguem encontrar Sião. Essas pessoas não são capazes de ver a lei saindo de Sião nos últimos dias. Deus chama essas pessoas de cegas espirituais e diz: já que um cego está guiando outro cego, tanto o cego que está guiando, quanto o cego que está sendo guiado, serão destruídos juntos. Pessoal, nosso Evangelho tem grande poder e autoridade para salvar o mundo. O poder de reviver e salvar o mundo está contido em nossa verdade. Já que podemos ver, é natural que nós simplesmente guiemos os que não podem ver ao caminho da justiça. Ainda há pessoas que não conhecem a existência de Deus que habita em Sião, ou até mesmo a existência de Sião. Vamos ser aqueles que abrem os olhos alheios, que lhes ensinam a verdade e que os guiam ao caminho correto. Muito obrigado.